Olá, pessoal, tudo bem? Essa, então, é a aula 2 do curso de Elaboração de Projetos Socioambientais, coordenado pela Rede Semear. Eu sou a Karina Abreu e vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, na aula passada, que já está disponível aqui no YouTube, eu aconselho que vocês vejam essa aula, né, para ter a continuidade de hoje, né, do tema de hoje. Na aula 1, nós vimos sobre o que é um projeto, a importância do planejamento, quais são os passos importantes para a elaboração de projeto, ciclo de vida dos projetos. Entendemos também a importância de fazer o levantamento das necessidades, das capacidades dos atores envolvidos no projeto, né? Então, da comunidade a ser atendida, para entender a real situação, né, que o projeto vai estar amparando. E para conhecer essa realidade, eu também exemplifiquei algumas ferramentas de diagnóstico participativo para ajudar a compreender a situação a ser trabalhada. Então, na aula 2, nós vamos falar a respeito da montagem do projeto, baseado nessas informações que foram levantadas com as ferramentas do diagnóstico participativo, a qual eu falei na aula 1. Então, vamos comentar um pouco a respeito da análise dos atores dos projetos, as pesquisas realizadas, o marco lógico, a formulação da proposta, a implementação e avaliação do projeto. Então, vamos falar aqui sobre a montagem do projeto e revisar um pouco sobre o ciclo de vida dos projetos, que nós falamos na aula 1, né? Então, o projeto, né, ele se inicia com a contextualização, né, conhecendo a realidade da comunidade, do local onde o projeto vai ser realizado. Então, essa contextualização a gente consegue realizar através de ferramentas de diagnóstico participativo, que a gente pode rever isso na aula 1. Essas ferramentas vão nos dar informações para a elaboração dos projetos, né, que faz parte da fase de planejamento. Depois da aprovação dos projetos, da elaboração dos projetos, temos a fase de aprovação e submissão a editais, né? Aprovado, temos a fase de preparação, implantação e monitoramento. Lembrando, né, que nesse ciclo há uma constante aprendizagem e adaptação dos projetos. Então, a qualquer momento, né, a gente pode voltar na fase de contextualização para verificar ali com os atores, né, as necessidades e as adaptações necessárias para que o projeto tenha êxito. Finalizando, então, temos a fase de avaliação, né, que ocorre no final do projeto, e o encerramento. Quando, após termos, né, essa fase de contextualização, precisamos fazer uma análise dos dados, né, análise dos atores que participam desse projeto, né? Tanto análise desses atores, né, realização de pesquisas, e a gente vai ver isso agora. Quando a gente fala em atores envolvidos no projeto, nós temos dois tipos, né? Os atores primários e os secundários. Os primários, eles são pessoas que estão intimamente relacionadas ao problema que o projeto se propõe a solucionar. Então, são as pessoas afetadas pelo impacto de uma atividade, né, que está sendo ali o objeto, né, do projeto. E os atores secundários são as pessoas que podem influenciar o impacto de uma atividade. Então, vamos exemplificar aqui. Então, olhando essa ilustração, podemos, então, fazer uma classificação entre os atores primários
e os atores secundários de um projeto. Então, vamos dar como exemplo aqui, né, os moradores de um vilarejo que estão preocupados com a nova represa que foi proposta no vale onde moram. Essa represa irá ajudar a fornecer água potável para a cidade. Então, foi decidido que o projeto deverá concentrar-se em garantir que as opiniões dos moradores do vilarejo sejam ouvidos. Assim, os seus meios de sobrevivência não serão adversamente afetados. Então, nessa proposta aqui, podemos identificar como atores primários como os moradores do vilarejo, né? Porque eles serão diretamente impactados com a construção e inundação da área, né, onde o vilarejo se encontra. E os moradores das cidades, eles são os atores secundários. Eles vão ser beneficiados aqui com a construção da represa, tá? Então, exemplo, esse exemplo aqui ilustra, né, os atores primários e os secundários presentes em um projeto. Num projeto, nós temos que realizar pesquisas, né, para que a gente conheça, tenha um levantamento das informações ali da área, né, da comunidade atendida. E é muito importante que essas pesquisas, elas sejam realizadas a fundo, né, então elas podem ser realizadas desde pesquisas, né, na internet, artigos de jornais, artigos científicos, para que seja feito um levantamento, né, de informações que vão nos auxiliar na construção desse projeto. Além, né, desse tipo de pesquisa, a gente pode realizar, né, pode e deve, na verdade, realizar atividades com a comunidade, né, utilizando-se daquelas ferramentas de diagnóstico participativo para que a gente conheça, né, tanto os desejos, né, os sonhos, os objetivos ali da comunidade, quanto a história, né, que a comunidade possui. E outros aspectos importantes, né, tais como, né, aspectos técnicos, né, econômicos, ambientais, políticos. Então, quando a gente realiza as pesquisas, a gente está fazendo levantamento de informações que são muito importantes para a elaboração e o desenvolvimento de um projeto em determinada área. Quando a gente realiza a contextualização, nós aplicamos, né, aquelas ferramentas de diagnóstico participativo, né, que eu citei na primeira aula, e nesse momento nós temos provavelmente o levantamento de diversos problemas ali na comunidade. Mas, né, para que um projeto ele seja construído, é necessário elencar, né, os problemas, né, que a comunidade tem como prioritários. Então, o que é necessário, né? Que a comunidade seja reunida e que entre em acordo qual que é o problema principal que o projeto se propõe a resolver, né? Então, identificado esse problema, ele, né, é expresso, né? Então a gente sugere que ele seja expresso, né, numa folha de papel, né, numa reunião ali com a comunidade, e ele seja colocado em evidência para que as pessoas possam começar a explorar, né, soluções para a resolução desse problema que foi levantado. Então, como exemplo aqui, vamos analisar, né, esse problema que foi levantado. Vamos imaginar que a gente está numa comunidade onde foi levantado um problema de falta de água potável, né? Então, o que é sugerido nessa fase aqui? Dessa fase de árvore dos problemas, né, que a gente chama essa metodologia aqui, para que a gente para que a gente explore as causas, né, desse problema. Então, sempre lançando perguntas, né, mas por quê? Por que existe a falta d'água nessa comunidade? E aí, né, as pessoas participantes vão levantando as causas possíveis dessa falta de água, né, que é o problema ali do exemplo. Então, podemos ter várias causas, né? Ilustrando aqui
maior demanda de uso na fazenda, maior demanda no uso doméstico, aumento da população, bombas manuais para poços artesianos quebradas, enfim. Nessas reuniões, a gente incentiva a participação de todos, porque toda a colocação é importante, né, para ser colocada ali como causa. E aí, em seguida, né, depois de serem levantadas as causas, levantamos também objetivos, né? Possíveis soluções. Então, vamos imaginar aqui, né, que continuando naquele problema de falta de água potável. Qual que seria a solução, né, para esse problema? Então, aqui, acesso melhorado à água potável. E como que a gente pode alcançar isso, né? Como que a gente pode possibilitar o acesso melhorado à água potável, né? Então, a gente pode incentivar o desperdício doméstico, ter mais poços perfurados, bombas manuais consertadas, enfim, né? Os atores envolvidos e presentes, né, nessa reunião pode levantar possíveis soluções, né, para propor aqui o acesso melhorado à água potável. Então, quando a gente faz essa árvore de objetivos, né, primeiro fizemos a árvore de problemas, depois a árvore de objetivos. Então, é sempre importante fazer as seguintes perguntas, né? Com quais objetivos nós devemos lidar, né? E que combinação de objetivos terão maior probabilidade de trazer as mudanças mais positivas. Então, incentivar essas perguntas, essas reflexões, para que os próprios atores possam trazer soluções. Então, quando a gente está elaborando também a árvore de objetivos, a gente tem que considerar algumas questões, né? Os custos envolvidos, quais são os benefícios para os atores interessados, né? Os atores principais, qual é a probabilidade da gente alcançar esses objetivos, quais os riscos que possuem, se existem já outras organizações que estão lidando com esse problema, né? Estão tentando resolver esse problema. Qual que é a sustentabilidade, né, dessas soluções propostas e também qual que é o impacto ambiental dessas soluções que foram propostas aqui na árvore de objetivos. Um próximo ponto muito importante é o marco lógico, né? Depois que foi identificado, né, o problema, proposto algumas soluções, é o momento de organizar, né? O marco lógico, ela é uma ferramenta que ele vai ajudar a fortalecer as fases da montagem, implementação e avaliação de um projeto. Então, a gente vai organizar todas essas informações que nós temos, que nós obtivemos até agora, tá? Para que a gente tenha um objetivo em comum, né? E também um direcionamento para a resolução desses problemas que foram levantados. Apesar do marco lógico, né, ele ser elaborado durante essa fase de planejamento, ele é um documento que ele deve ser consultado em todo momento, né, consultado, revisado e muitas vezes ajustado, né, então ele não é um documento estático, ele é um documento que constantemente ele precisa ser avaliado e verificado se realmente ele tem realmente coesão com o que está sendo realizado. Então, aqui falando, né, do quadro do marco lógico, ele possui, então, alguns itens importantes, eu vou falar um pouco a respeito deles, né? Então, tem a meta, né, que a gente traz uma pergunta para conseguir elaborar essa meta, né? Onde queremos estar, né? Temos aqui também, né, com essa pergunta, onde queremos estar? O propósito, né? Então, a meta e o propósito é nos situando, né?
onde que a gente quer chegar, onde queremos estar, qual o objetivo que a gente quer alcançar. Nos resultados a curto prazo e atividades, é como queremos chegar lá, como que a gente vai conseguir chegar, o que a gente tem que fazer para alcançar esses resultados, né? E quais atividades que nós vamos realizar. E aí, vamos falar então dos indicadores para a gente conseguir alcançar esses objetivos, para a gente conseguir medir, né? Então, os indicadores a gente vai conseguir medir tanto quantitativamente, qualitativamente e em relação ao tempo, né? Nos ajudando a saber como saberemos quando tivermos chegado lá. Né? Então, os indicadores vão nos ajudar a medir para a gente fazer essas avaliações, né? Realizar medições para fazer essas avaliações. As evidências vai nos ajudar a mostrar que chegamos lá, né? Que conseguimos alcançar os objetivos do projeto. E as suposições são quais os problemas potenciais que podemos encontrar ao longo do caminho, né, durante a execução do projeto. Na construção do marco lógico, é importante a gente observar que cada um dos objetivos, né, do marco lógico, ele é construído com uma explosão de ideias, né, com várias ideias, várias suposições que são feitas, né, para que realmente a gente possa considerar tudo o que vai acontecer ali no projeto, né? Que atividades que podem ser desenvolvidas, o que pode impedir de alcançar os resultados a curto prazo. Então, todos os se e mas, né, que podem acontecer ali no meio do caminho. Então, em todos os pontos aqui, né, tanto metas, propósito, resultado a curto prazo, atividades, a gente faz essa reflexão, né? E se acontecer alguma situação? E quando acontecer alguma situação? Então, e se ocorrer tal coisa, né? Então, essas suposições, elas são importantes para que a gente possa prever algumas situações, né? E diminuir os riscos que podem acontecer aqui no projeto. Então, depois de feito isso, né? É o momento de construir a proposta do projeto, né? O que é a proposta, né? É uma explicação escrita dos planos que temos para os projetos, né? Então, nela vão conter todas as informações sobre o projeto, né? E que vão incluir tanto o levantamento das necessidades, a análise dos atores interessados, sejam eles os primários, né, os secundários, as pesquisas realizadas, né, sejam pesquisas primárias, né, ou secundárias, com levantamento social, técnico, ambiental, econômico e político, né, da comunidade onde o projeto vai ser realizado, análise dos riscos e os detalhes, né, sobre o conteúdo do marco lógico que eu citei anteriormente. Então, na proposta, né, vão ter também o planejamento das ações, né? Então, as atividades que serão realizadas, como que elas vão ser realizadas, por quem que elas serão realizadas. Também entra aí o planejamento das ações, né? Então, depois de determinadas atividades que vão ser realizadas, a gente faz um cronograma de quando essas ações serão realizadas, tá? E o planejamento dessas ações baseadas em orçamento. Então, um planejamento financeiro do que será investido durante o projeto, né? Através de planilhas financeiras, é realizado nesse momento também, para fazer esse planejamento do orçamento do projeto. Depois do projeto elaborado, né, o projeto já com a proposta construída, é o momento de fazer a implementação, né, que vai ocorrer durante o tempo de vigência, né,
do projeto, e o encerramento do projeto, quando ele ocorre, o encerramento, é necessário fazer uma avaliação do que ocorreu, se os objetivos foram alcançados, se foi um trabalho como esperado, né? Então, esse momento de avaliação, ele ocorre no final do projeto. E é uma forma, né? Mais uma forma de aprendizado, tanto para os envolvidos no projeto, quanto os parceiros e outras pessoas que posteriormente irão acompanhar. Essa avaliação, ela pode conter, né, alguns critérios aqui, então, tanto, vou citar aqui, né, então, quando, né, a avaliação é feita, né, ela pode ser feita no final do projeto ou ocasionalmente, né, então, mas normalmente a gente faz essa avaliação no final do projeto, né, durante o projeto ocorre um monitoramento e a revisão, né? Então, a gente sempre está revisando, sempre está monitorando para verificar o que precisa ser ajustado, né? Então, quando a gente faz aqui também uma avaliação durante o monitoramento e a revisão, quando a gente faz essa avaliação durante o monitoramento, a gente consegue também fazer os ajustes necessários, né? Sejam eles, né, para melhorar a eficiência, a relevância, o impacto, né, que o projeto tem causado ali na comunidade. Então, a gente também faz, né, uma avaliação dos envolvidos no projeto, faz avaliação das fontes de informação que são usadas, se os resultados foram esperados, né? E como os resultados são usados. Então, aqui são alguns critérios que a gente pode utilizar na avaliação, mas também no momento de monitoramento e de revisão. E, por fim, né, uma fase que muitas vezes é negligenciada é a fase, depois, né, que a gente faz o encerramento do projeto, a avaliação, a fase de celebração do sucesso, né? Sucesso, quando a gente se refere, né, não quer dizer, né, que o projeto alcançou totalmente os objetivos, as metas que foram planejadas, né? A celebração, né, nesse momento, ela vai ser uma forma de reconhecer todas as contribuições, né, que foram feitas no projeto, né, sejam das pessoas que trabalharam nele, dos atores envolvidos, né, que receberam, né, que foram os beneficiados no projeto. Todos os projetos que são realizados, eles têm um grau de dificuldade, né? E é importante a gente fazer uma reflexão a respeito de tudo que foi vivenciado e ter um aprendizado através, né, de tudo que se obteve como resultado. Também é importante nessa celebração para que haja um compartilhamento da aprendizagem, né, com outras pessoas, com a comunidade, né, com as autoridades locais, com os doadores, né? Enfim, das pessoas que foram parceiras, que foram envolvidas com o projeto de alguma forma, né? E que permitiu com que ele fosse realizado. Então, celebrar os resultados, independente se eles foram conforme esperados ou não. Então, é isso, pessoal. Esse material, ele foi inspirado, né, numa cartilha da Cheer Fund. Eu vou deixar aqui para vocês o link, para que vocês possam estudar. Vou deixar um outro material também com metodologias participativas, né, para vocês fazerem as atividades do diagnóstico participativo. Tem algumas que eu citei na aula 1 e elas estão presentes nessa cartilha. Eu espero que vocês se sintam encorajados a realizar projetos, né? A tirarem os projetos do papel, né? Primeiro tirarem das ideias, colocarem no papel e, né, posteriormente colocarem os projetos em prática, né? Projetos
que são transformadores de realidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para que as dúvidas sejam tiradas. Um abraço a todos e até mais.